Tudo bem? Bom dia. Agora é exatamente 5 da manhã, amanhecendo o dia. Vou mais a câmera aqui. Deixar um conteúdo aqui. Deixar um conteúdo aqui rápido. Hoje, dia 23 de setembro. 23 de setembro de 2022. Está acontecendo no Brasil. Para mim, é um evento, um acontecimento muito importante, preocupante, primeiramente, mas que eu resolvi falar aqui, só para deixar registrado a minha opinião aqui, tá? O aborto já começou a ser votado, a descriminalização do aborto, né? E é importante a gente se posicionar, porque o Brasil vai ser uma nação da qual vai ser descriminalizado, né? Uma covardia, para mim é uma covardia, tá? Eu evito falar de política desde o final de 2022, do ano passado, né, na eleição, onde aconteceu muita coisa, não vou nem falar aqui. Porém, o que ocorre? Não tem como, às vezes, você falar de política, aliás, falar de religião e não falar de política. Ou seja, falar de política e não falar de religião. Tem gente que falar de religião, temas bíblicos, temas espirituais, sem falar de política? Tem. Política atual, né? Claro que tem. Você consegue falar de Deus, consegue falar da Bíblia, consegue falar de Jesus, sem ter a necessidade de falar, falando baixinho, porque são 5:30 da manhã, minha esposa tá dormindo, meus filhos, minhas filhas. Então não tem como tem como você falar de espiritualidade, religião, por aí vai, e não falar de política atual. Isso aí, tranquilo. Mas você falar de um assunto político, qualquer que seja ele, né, e não falar da religião, porque está totalmente envolvida na política, né, a religião, não tem como. Então, estou falando sobre esse assunto político, sobre assassinato de bebês, né, aqui, porque para mim o Brasil vai acabar votando pela permissão, né, consentimento do aborto, e isso vai acontecer, né, já tem, se eu não me engano, são 2 votos já a favor da descriminalização, e vai mais uma nação caminhando para essa covardia. Então, deixar claro que eu sou totalmente contra o aborto. Por quê, Diego? Porque é uma covardia, simplesmente por causa disso. Nós temos os 10 mandamentos ali, tá certo que Jesus veio e aboliu esses mandamentos, mas ele criou 2, que seja amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Quem que é o próximo, né? Nesse caso aqui, a mulher que gera a criança na barriga dela. Seu próximo está muito mais próximo do que você pode imaginar, que é o filho que está ali. Então é uma covardia muito grande. Gente, se a gente chegar nesse ponto de permitir, porque você não só permite, quando a justiça, a corte de um país, a mais alta corte, tenho orgulho nenhum de falar que a nossa corte está fazendo isso, e eu não tenho orgulho da nossa corte. Se ela está permitindo o assassinato de bebês indefesos na barriga das mães, ou seja, a própria mãe, nós chegamos num nível, numa falência do ser humano muito grande.
né? O que depois disso, o que vai acontecer mais? Coisa boa não é, né? Se a gente está permitindo, quando eu falo a gente, eu falo o poder, né, judiciário, o poder executivo que é a favor, né, que se não fosse nem estaria sendo votado isso hoje não, essa semana, né? Então, se as autoridades elas favorecem, elas permitem, e quando você permite esse tipo de coisa, vem à tona esse tipo de assunto, e você tem a permissão das autoridades, você acaba o quê? Incentivando essa coisa. Você acaba incentivando. E se uma nação permite que os bebês sejam assassinados, essa é a palavra, gente. Não vem falar comigo que é aborto, não. Cancelamento da vida. Não existe isso. Não existe. É um assassinato de um bebê. O bebê está lá vivo, quietinho, dentro do ventre da sua mãe. E alguém chega lá com um garfo, com, sei lá, uma sucção, né? Você já viu um aborto? Como ele é feito? Eu já vi. É uma covardia imensa. E o interessante é que as pessoas que são a favor do assassinato de bebês, na maioria das vezes elas não matam nem uma formiga. Engraçado isso, não dá para entender, é uma hipocrisia muito grande. Elas não matam nem uma formiga. Tem dó de cachorro, tem pena de cachorro, pena de gato. Não, aborto não. Aborto é diferente. É diferente o quê, amigo? Não tem nada, não tem nenhuma diferença. A diferença é que é um ser humano, é pior ainda. Uma pequena vida indefesa. Você vê num aborto, você vê que por mais que a vida seja pequena, iniciando, ele ainda tenta se esquivar daquilo que tenta pegar ele despedaçá-lo. Gente, é uma covardia muito grande e é a falência do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. A justiça como a maior corte, né? A nossa maior autoridade na justiça, descriminalizar um ato tão covarde. E isso vai fazer com que ocorra o quê? Um incentivo para que isso aconteça. E vai acontecer com certeza. Ah, Diego, mas e a mãe? Né? A mãe foi estrupada. Tudo bem, gente, eu entendo que isso ocorre, o estupro. Mas você não corrige uma coisa errada com uma outra mais errada ainda. Isso não existe. Tá certo? Por isso que eu estou te falando de falência da nossa sociedade, falência dos sentimentos e das nossas ações e da nossa espiritualidade. É a falência total. Você não corrige o nascimento errado de um filho, por mais que seja através de um estupro, matando quem não tem nada a ver, um bebê inocente, assassinando um bebê inocente. Não é assim que corrige as coisas. E isso aí também é conversinha fiada, a gente chama aqui em Minas. Essa hipocrisia de falar, mas é a mulher que foi estrupada. É mentira isso aí. Tá, existe isso, mas é pouquíssimo esses casos, certo? Quando você descriminaliza o aborto dessa forma, a mãe que quiser, ela vai lá e vai abortar, ela vai assassinar seu bebê. E vai acontecer muito porque uma mãe, quando ela engravida, quando ela está grávida, não estou falando de todas as mães, estou falando de as mães que abortam, né? Elas não estão preparadas como mãe ainda. Por isso que elas querem fazer o aborto, o assassinato. A mãe se torna uma mãe.
Eu sei disso porque eu tenho 2 filhas. Pro pai também é a mesma coisa. Quando você descobre que a sua esposa está grávida, você é pai só na fala. Você não é pai ainda na prática. Você vai ser pai ao passo que vai nascer, né? O parto é um momento muito difícil. Você vai ver pela primeira vez o seu filho, tanto você pai quanto você mãe. Então ali você não é pai ainda, você é pai só no título. Você tem um título de pai, você tem um título de mãe, tá certo? Mas você não é mãe com todas as letras não. Por quê? Porque mãe e pai você vai se tornando, você vai aprendendo a ser pai e mãe. Tá certo? Então, é a nossa falência. É a falência total, porque se a gente permite que uma mãe possa assassinar o seu filho, o que mais a gente vai fazer? Né? Vai liberar as drogas cada vez mais, né? O que a gente vai fazer mais? Porque isso é a gota d'água, gente. Se a gente pode permitir que uma mãe vai lá e assassina seu bebê, indefeso, covardemente, o que essa nação vai fazer? Tá entendendo? Isso aí é justamente apertar um botão para fazer coisas piores. Tá certo? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Na falência do ser humano, no emocional do ser humano, no nosso espiritual. É a falência total. É a falência total de uma nação a partir do momento que ela permite incentivando, acaba incentivando você falar. Por que nunca falou isso antes? Sobre o aborto. Por que não falou sobre o aborto com o último presidente? Eu sei por quê, porque não ia passar. A opinião pública, a pressão da opinião pública ia ser forte demais. Esses membros da corte brasileira, não pode nem falar aqui, né? Não pode nem falar. Eles já são odiados, esse é mais odiado, né? Você vê que a presidência, ela afeta os outros poderes, né? Isso nem era para ter sido discutido lá nessa corte. É um assunto que não é para eles decidirem isso. Corte de Justiça não faz lei. Eles não foram eleitos. Nenhum deles recebeu nenhum voto. Começa a falar de voto aqui não, que já viu, né? Fora, gente, o que vai consequências para essa mãe depois que ela faz esse aborto? As consequências emocionais. Acabou. Depois que ela faz um negócio desse, ela não vai ter sossego, não vai ter paz mais na vida. Por mais que ela tente, ela vai sempre lembrar disso aí, o que ela fez. Não vai ter paz nunca mais. A única pessoa que vai poder perdoar essa pessoa que fez isso, que assassinou o próprio bebê, é Deus, o Pai. Certo? Tem perdão, Diego? Quem sou eu para falar isso? Né? Quem vai julgar isso é Jesus. Mas a vida que essa pessoa vai ter, porque ela nunca mais vai conseguir esquecer o fato dela ter assassinado uma criancinha, um serzinho indefeso, que nem sabe o que está acontecendo, o coração dele está lá batendo. Tem perninha, tem bracinho, já tem um cérebro. E ainda consegue até lutar contra o que está acontecendo com ele, contra a sucção ali, contra a pinça que está puxando e retalhando o corpinho.
Então, gente, é uma covardia muito grande o que está acontecendo. E a minha pergunta que eu deixo aqui é: aonde nós vamos parar? Aonde que nós vamos parar? Porque se a gente permite, quando eu falo a gente, eu falo como nação, né? E se a gente permite, a gente acaba o quê? Influenciando, na minha opinião, incentivando uma coisa dessa. Aonde nós vamos parar? Né? Se você parar para pensar um pouquinho, você acha que Deus estaria feliz com uma decisão dessa? Apesar que quem faz um negócio de Deus quem incentiva ou quem concorda com um negócio desse está muito afastado de Deus. Apesar que eu vi algum pastor muito famoso dizendo que é a favor. Eu falo, absurdo um negócio desse. Um pastor falando um trem desse. O pastor tem esse posicionamento. Ah, porque diminuiu a criminalidade não sei aonde. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Você não resolve, já falei isso, né? Um problema criando outro. Isso aí condena uma decisão dessas de descriminalizar o assassinato de bebês, o aborto. Isso condena, demonstra a total falência de sabedoria da nossa nação, da nossa corte. A falta de sabedoria. Por quê? Porque não se resolve um problema desse. Ah, engravidou. Ah, vamos abortar, vamos assassinar. Vamos assassinar? Vamos matar o bebê? É melhor, né? Matar o bebê, né? É assim que resolve, gente? Com sabedoria, um problemão desses? Criando um outro problema muito maior e resolvendo ele de forma covarde, sujando as suas mãos de sangue inocente. Está errado. Como se não houvesse métodos contraceptivos. Ah, gente, não faça sexo. Porque o pior das coisas é você ter que matar uma criancinha. Não faça. É assim que se resolve problemas. Não é criando outros, não. Gigantesco como esse. Assassinar uma criancinha. Tá? Então essa pergunta eu deixo aqui para você refletir. Não sei se você é a favor, não sei se você é contra. Meu desejo é que você seja contra, tá? Mas a sabedoria é justamente a capacidade de você resolver um problema sem criar outro. Tem um problema para você, você tem sabedoria suficiente para quê? Para resolver aquele problema sem criar outro grande problema. Tá certo? E a pergunta que eu deixo é essa: aonde nós vamos parar? Se já descriminalizamos o aborto, o que mais vai ver? Tá certo? Um abraço, fica com Deus.